boa noite, bom dia ou boa tarde, depende se você não está assistindo o nosso programa no seu lançamento, na sua estreia. Toda quinta-feira, 21 horas, iniciamos o nosso programa podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos a pretensão de desenhar o direito para você, para que ele fique facilitado, para que você entenda sem termos jurídicos rebuscados. Aqui a gente sempre vai traduzir tudo para que chegue ao conhecimento de todos. E meu nome é Renan Fará, eu sou advogado criminalista, trago aqui presenças ilustres, daí também o nome de Direito Ilustrado. Veja que hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Apesar do nosso público não ser o objetivo alcançar as pessoas do direito, é inevitável que isso aconteça, porque a maioria dos nossos convidados são da área do direito. Mas hoje eu vou fazer um programa especial para os advogados, para os operadores de direito. Também para todo mundo que quiser assistir, mas a ideia é continuar a mudar a chavinha na cabeça dos advogados, no sentido de que você trabalha, você tem uma empresa, escritório e você vende o seu serviço. Eu quero mudar essa questão de que advogado acredita que tem uma ONG, acha que tem um serviço social e que não pode vender porque a ética não permite, porque tem vários bloqueios. E hoje eu trouxe duas pessoas que são especialistas nessa questão de marketing, na questão de venda, na questão de relacionamento, network. Essas duas pessoas que eu trouxe aqui, sabe quando a gente diz assim, se eu morrer ou se eu perder tudo e eu tiver os meus amigos, eu volto, eu consigo me reerguer? Esses amigos que você está dizendo tem que ser duas pessoas especializadas como eles. Esses dois que me acompanham desde muito tempo, eu sei que se eu um dia perder tudo, com o serviço deles eu consigo me reerguer. Por quê? Porque tudo na vida se resume a saber vender o seu produto, a saber aparecer. Desde quando você está paquerando a sua namorada, você está se vendendo como um bom namorado. Quando você está tentando um emprego, você está tentando vender você como um bom empregado. Quando você está no tribunal do júri, você vende a sua verdade para o jurado. Então, se você não se enxergou como vendedor, repense. E é por isso que hoje temos aqui a presença de duas pessoas que eu gosto muito. Leandro Tischa é especialista em vendas. Por favor, se apresente para nós. Renan, primeiro, é um prazer enorme estar presente aqui com todos vocês, né? E sou Leandro Tischa, especialista em vendas, gestão de equipes comerciais, desenvolvimento de processos comerciais, ajudando os profissionais a traduzirem aquilo que eles fazem de uma forma mais popular e fácil das pessoas entenderem os benefícios que são entregues. Perfeito. Leonardo Lameirão, meu amigo há muito tempo, há muitos anos, é um amigo próximo mesmo, um amigo íntimo, a gente viaja junto, temos amizade, gosto da esposa dele, gosto da filha dele, a Luna é sensacional, né? Léo, se apresenta aqui pra gente. Boa noite a todos, boa noite Renan, boa noite Tischa. Eu sou Leonardo Lameirão, eu sou especialista em marketing digital. Eu tenho uma assessoria chamada L3 Marketing que tem um foco de marketing com vendas, ou seja, é aquela assessoria que não vai só trazer visibilidade para você. Todas as estratégias elas são voltadas e pautadas para trazer mais vendas para sua empresa e para você advogado principalmente, porque é um mito dizer que o advogado não precisa vender. É verdade, Léo. Isso é uma grande verdade. Bom, iniciadas as apresentações, agora a gente vai querer conhecer um pouquinho mais, e é a primeira vez, você que me acompanha, você sabe que é a primeira vez que eu entrevisto duas pessoas. Muitas vezes estamos em dois entrevistando um, fazendo aquela sabatina, mas hoje serei eu sabatinado, se for pensar. Eu quero conhecer, antes de entrar no assunto mesmo, o business deles, vamos ter uma noção de como é a vida particular de cada um deles. Leandro, vamos começar por você, que faz mais tempo que a gente não conversa. Bora lá. Eu preciso de informações mais quentes. Quantos anos você tem? Eu tenho... Casado, filhos? Boa. Tenho 40 anos, né? Sou casado com a Ingrid. Tenho o Arthur já com 9 anos. E temos mais um baby a caminho aí, né? Uma notícia bem recente, já que a gente tá falando de atualidade, né? Então, tem mais um baby a caminho. Que legal. Descobrimos aí tem 2 meses. E daqui a pouquinho a gente já sabe se é menino ou menina. Não tá com muita pressa de saber? Eu tenho um pouco de ansiedade, né? Ela tem mais. Então, daqui a pouco a gente consegue também fazer sexagem, fazer o resultado, né? E a gente consegue saber se é menino, se é menina, já preparar as coisas tudo tranquilo. Moro na cidade de Campinas, atualmente, né? Minha família é toda de Bauru. Tem uma parte em São Paulo ali, mas a maioria da minha família fica na cidade de Bauru. E hoje eu tô morando em Campinas.
Eu morei em Campinas durante a faculdade, de 2003 a 2007. É uma cidade muito boa, né? Maravilhosa. Uma cidade enorme, tem que tomar cuidado com o horário que você sai de casa para não pegar muito trânsito. Sim. Porque é uma cidade que tem esses reflexos, né? Mas é uma cidade que tem tudo. Uma cidade completa, com certeza. Tem. Eu costumo falar que, assim, Campinas é uma cidade muito bem desenvolvida porque ela está no centro de tudo. Pra gente que lida com business o tempo todo, se eu quiser sair de Campinas e ir pra Brasília e voltar, tá em casa no mesmo dia, eu consigo. A não ser que atrase o voo, né? Mas até então a gente tem essa flexibilidade. Nós estamos a 1 hora de São Paulo, 3 horas da praia, então, sensacional. Antes você era de Piracicaba? Morava em Piracicaba antes, Morei em né? Piracicaba por um período e aí acabei retornando para Bauru. Que é outra cidade muito boa. Ela não tem esse acesso todo, né? Porque é um pouquinho mais distante, não tem um aeroporto, mas também é outra cidade bem completa, né? A qualidade de vida de Piracicaba, para mim, até hoje, assim, é imbatível. Concordo. E aí você, Léo, conta um pouco mais pra nós, casado, filhos, eu já entreguei seu jogo antes, né? O Renan já entregou o jogo. Eu tenho 34 anos, casado com a Daiane Carrara, uma filha linda também, Luna, de 6 aninhos, logo tá fazendo 7 aí. Sou natural de Guarulhos, mas moro em Americana desde os 8 anos de idade, então cresci aqui, passei minha vida toda aqui, me desenvolvi aqui. E assim como o Tisha falou, essa região é maravilhosa, né? A RMC, tanto por qualidade de vida quanto acesso, né? A gente está num meio aqui que não é aquela loucura, aquela correria de São Paulo. Não é uma grande metrópole, mas tem tudo, né? Não perde muito para São Paulo, não. E nem para outras capitais. Então é uma região muito completa, que eu gosto bastante. O fato, na verdade, de ser uma conurbação urbana, ou seja, das cidades todas se relacionarem, é como se a gente morasse numa cidade que engloba Campinas até Piracicaba com facilidade, né? Até porque dá para você ir entre uma cidade e outra sem passar por pista, só passando por dentro de cidade. Então acaba sendo, sim, uma região grande com muitas opções, muitas oportunidades. Tem gente que fala, poxa, Renan, o índice de criminalidade é tão baixo aí, como é que você consegue viver como advogado criminal? Por 2 motivos. Primeiro, que sempre tem, né? Sempre vai ter e sempre cresce. Segundo, que eu não trabalho só em Americana, né? Realmente, a maioria dos meus clientes não são daqui. E é aí que entra também ter uma boa imagem, ter uma prospecção, ter autoridade, que a gente vai falar sobre tudo isso um pouco mais adiante. O digital ajudou, né, muito os advogados a conseguir esse contato mais próximo com clientes que estão em outras cidades, outras regiões, outros estados, né? Sabe como que veio um dos casos mais longe meu? Acho que foi em Brasília, né? Eu fiz um júri lá e foi através de um advogado parceiro. Omar fez faculdade comigo, mas a gente nem tinha muita proximidade na faculdade. Mas ele acompanhando meus trabalhos pela rede social, falou, quando eu tiver um caso de júri, eu vou chamar o Renan. Chamou, fizemos juntos, ganhamos, né? Então foi um êxito legal, conheci muita gente lá, conheci o ambiente lá completamente diferente do de Americana, do estado de São Paulo. Lá o júri parece um teatro escuro, sabe, com luzes em quem está atuando. Tem mordomo, tem uma profissão que chama mordomo. Sensacional. Profissional, funcionário público, passa para concurso para ser mordomo. Enquanto você está fazendo o júri, vem cafezinho, lanche, o tempo inteiro, chocolate. O almoço é todo mundo junto aqui. Almoço é cada um por si e volta a tal hora, né? Lá, todo mundo vai comer junto. O juiz almoçou comigo, o promotor, o outro advogado, a gente junto ali. Os jurados que ficam separados, mas na mesma sala. Para ter também como todo mundo ficar olhando que o jurado está incomunicável. Sim. E... Enfim, uma mordomia, realmente era uma mordomia, sabe? Achei bem interessante. E aqui não, aqui você vai saculejando, vai... Nossa, em São Paulo, desculpa monopolizar o microfone, mas aqui em São Paulo, fecha a cantina, se eu não me engano, 6 horas da tarde. O júri começa às 1 da tarde. O júri passa na madrugada. Se a cantina ou o restaurante fecha às 6, significa que na hora que dá umas 15 para 6, o juiz avisa a gente sai correndo para lá, compra chocolate, compra as coisas, porque não vai ter mais nada para comer até 1, 2, 3 da madrugada. A última vez que eu fiz júri lá, saí 4 horas da manhã. Então, aliás, cheguei 4 horas em casa, acabou umas 2. Nossa. Cara, como é que você fica sem comer tanto tempo? Não tem como. É só na base de barrinha de cereal. Putz, enfim. E ainda mais num júri, né, onde você precisa de energia, onde você precisa gesticular, convencer, sem energia, sem se alimentar direito. Mas todo mundo fica exausto. Todo mundo fica. Imagino. Todo mundo fica realmente chegando nos limites. Tabacaria Rucá.
Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade. Você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Mas vamos lá. Conta pra mim, Tisha, se você conhece algum curso, um livro, o que você indica para uma pessoa aprender a vender mais, a ter o know-how que você tem, ou uma consultoria? Onde você busca suas fontes de conhecimento? Conta pra gente. Legal. Renan, você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, porque, vamos lá, você é advogado há quantos anos? Desde 2007. Isso. Desde quanto tempo você estuda sobre o direito? Desde 2003. E desde quando... Faz quanto tempo que você parou de estudar sobre o direito? Não parei. Exatamente. Acontece que as pessoas elas se formam em instituições e geralmente saem com uma linguagem muito técnica. Só que elas esquecem que elas precisam vender o trabalho dela. Sim. E da mesma forma como você precisa estudar para a sua profissão, você precisa estudar para vender. E essa é uma quebra de paradigma muito grande, né? Eu gosto muito de pontuar sobre a importância de todo profissional ele conhecer o seu processo de vendas. Porque aí ele vai ter a oportunidade de entender onde ele está acertando, onde ele está errando, o que ele pode melhorar, o que ele precisa potencializar e por aí vai. Você pontuou sobre fontes, né? Eu gosto muito do livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Ele serve para toda a profissão, sem exceção. Fala muito sobre relacionamento, fala sobre perfis, fala sobre como você fazer amizades, se relacionar com pessoas, né? Então, todo mundo que trabalha com vendas precisa ler esse livro. É um baita de um livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí, claro, diante disso, nós temos diversas referências. Eu tive o privilégio, né, de ser formado dentro do IEV, que é o Instituto de Especialização em Vendas. Lá, fui a segunda pessoa a ser contratada na história da empresa. E aí eu tive a oportunidade de conviver com o Raul Candeloro, que é hoje um dos maiores especialistas em vendas do mundo, Marcelo Caetano, que é referência nacional em representação comercial, o próprio Thiago Concer, que hoje é o palestrante de vendas mais contratado do Brasil, né? Então, o Victor Vieira, que é o CEO e fundador do IEV. Então, eu tive essa escola muito, muito próxima. E tive o privilégio de aprender tudo aquilo que tem do bom e do melhor em vendas com essas feras. Então, sou muito grato a eles por esse conhecimento adquirido. E claro que a gente também aprende com as pessoas que a gente conversa, com qualquer pessoa que você tá batendo um papo. Se você tiver com a mente aberta, com o seu copo meio vazio, você sempre vai ter alguma coisa a mais para aprender. Seja de vida, seja de negócios. E isso a gente acaba somando e potencializando os nossos resultados. Eu lembro de ter feito um workshop a convite seu em Piracicaba que tinha essa turma toda que você falou. Pelo menos alguns deles estavam lá presentes. Foi graças ao seu convite aí. Lembra, Léo? Você foi nesse? Acho que nesse de Piracicaba não. Foi um congresso, acho que nós fizemos no hotel. Aí tinha Raul Candeloro, tinha o Elias Awad,
Um dos donos do IEV estava lá também? O Victor Vieira estava lá também. Foi assim, sensacional. Foi sensacional. Mas o que eu acho legal, agora que você citou, né, esse congresso, o meu primeiro contato com vendas de forma profissional foi através do Tisha. Tisha, para quem não sabe, é o apelido do Leandro. Na verdade, é sobrenome? Virou nome, né? Incorporou. Veio desde pequeno, né? E hoje a família inteira só é Tisha. Inclusive teve uma cena uma vez que minha mãe tava todo mundo na casa lá, né? Aí tocou o telefone, minha mãe atendeu o telefone, alô, e ela ficou assim. Eu olhei e falei, aconteceu alguma coisa, né? Aí eu falei, telefone pra você. Fui lá, atendi e tal, né? Depois eu perguntei, falei, mas o que aconteceu que você travou? Deu uma tela azul ali, né? Deu uma bugada na cabeça da coroa. Aí ela falou assim, não, que ligaram e perguntaram sobre o Leandro. Eu falei, mas Leandro é seu filho. Eu falei, mas eu tô tão acostumado, é Tisha, todo mundo, que eu falei, Leandro, que não é daqui. Deu um flashback, eu conheço esse nome. Aí eu falei, caramba, beleza. Nome bonito, vou dar pro meu filho. Quando a mãe esquece o nome do próprio filho, estranha, né? Esquecer não, mas normalmente é sua esposa que chama pelo nome, né? Minha esposa. Verdade. Sua esposa se chama pelo nome? Hoje ela chama de amor, mas quando ela tá meio nervosa, aí a gente entra pra parte da selva, né? Vai até o sobrenome. O seu burro, e aí por aí vai. Fala, Léo. Então você conheceu vendas com o Leandro Tisha. Exatamente. Foi um workshop em que o Leandro Tisha, que eu achei que Tisha era o sobrenome, inclusive. Também. E todo mundo até hoje. Então foi um workshop, né, que o Leandro fez na época, né, e eu participei. E lá, uma das frases que ele falou, né, que me marcou muito, foi exatamente essa. Você precisa saber vender o seu produto. Né? Você estudou direito, eu estudei marketing, e você que está em casa estudou faculdade não ensina. Exatamente. Não. Tem essa questão, não existe faculdade de vendas, né? Acredito eu que não, depois me corrija se estiver errado, né? Faculdade de vendas, mas hoje em dia você consegue fazer formações em vendas em um monte de lugar, né? Hoje que é até mais legal porque vai nichado para aquilo que você vende mesmo, né? Ainda é um pouco genérico, Renan. Você pega hoje as universidades, o que elas ensinam sobre vendas é muito a parte teórica. Certo. A psique. Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu te entregar um exemplo prático, vai. Se eu te entregar o livrinho de trânsito, você consegue aprender a dirigir? Não. Você tem que pegar o carro e pôr a mão na massa. E a maioria das faculdades, elas vão te ensinar o escopo da teoria do negócio. Dificilmente você vai pegar alguma faculdade, até hoje eu não vi, tá? Que dentro da matéria, ela tenha lá, vamos fazer um teatro em vendas agora, Léo. Você acabou de aprender o seu script de abordagem, você vai lá, né, treinar rapport dentro da sala de aula, nós vamos fazer um teatro e eu vou fazer a sua avaliação baseada no seu desenvolvimento na prática, beleza? Não tem. É o formato tradicional que todo mundo está acostumado. Coloca lá o slide na parede, vai o professor explicando alguma coisa, você tem a apostila, faz as suas anotações, vai lá e faz uma prova. Só que a prova mais desafiadora para o profissional conseguir passar é a prova da vida. É a vida real. É a vida real. Na prática, a teoria é outra. Na faculdade e fazer um júri na vida real. Perfeito. Né? Até porque eu acredito que a venda, né, as vendas, ela é desenvolvida de cada um, né? Você desenvolve sua técnica. Não existe uma forma certa de vender. O que existe, e o Leandro pode pautar, são as formas erradas. Mas de formas certas, é abrangente, igual no marketing também, existem diversas estratégias de marketing. Acredito que no direito também, né? E cada um se adapta melhor àquilo que faz mais sentido, ou até mesmo ao seu perfil, ou o perfil do seu cliente, né? Mas uma das coisas que eu entendi logo no começo, nos meus primeiros negócios, foi ou você se desenvolve em vendas por dois motivos. Primeiro, porque sua concorrência está vendendo e talvez eles tenham profissionais da área de vendas, ou seja, vendedores, aquela pessoa que é especialista. Ou você contrata um. No começo dos meus negócios eu falei, não, eu vou me especializar porque eu ainda não consigo contratar um especialista ou eu não tenho conhecimento suficiente para contratar uma pessoa que seja especialista, eu não consigo fazer essa avaliação. Então foi quando eu comecei a estudar vendas voltada para o marketing, né? Já que é o meu serviço principal, então eu fui pesquisar, fui aprender, fui em workshops como o do Tisha, aprendi através de livros, de
de formações, né? E aí eu desenvolvi minha metodologia de venda para minha área, né? Igual a Tisha falou. Se você é um advogado, seja qual for a sua profissão, você precisa desenvolver as vendas. Eu quero traduzir invertido agora. Você, advogado, está ouvindo a gente falar em vendas, talvez isso até agrida seu ouvido. Com todo respeito, não pense assim. Traduza o vendas para fechamento de contratos de honorários com valores bons, porque fechar contrato de honorário em valor baixinho, não queira ser conhecido como advogado que faz contratos a rodo baixinho, sem valor. Porque isso você vai só se desvalorizar, e para você resgatar depois bons valores, isso é muito mais difícil, tá? Então o cara vai falar, pô, mas você fez por 2.000 HC para ele, por que você está cobrando 10 de mim? E aí, como é que você vai explicar? Então, entenda que a venda vai entrar num bom fechamento de contrato de honorário de valor justo por aquilo que você vale. Além disso, estava falando sobre o posicionamento, né? Sim. Posicionamento seu vem desde o início, vem desde o momento que o cliente tem o primeiro contato, e aí ele vai desenvolver esse contato e essa paixão pelo seu trabalho. Léo, falando agora sobre como você pode ajudar um advogado com o marketing digital. Só para completar, o Léo falou, eu precisei contratar um vendedor, porque eu não tinha ainda capacidade, não podia nem avaliar, eu precisei contratar um vendedor. Advogado, fique esperto, porque isso você não pode fazer. Você não pode contratar um vendedor, colocar ele dentro de um Uno, sair passeando pelo bairro e contratar gente para levar para o seu escritório. Aí você vai tomar uma captação de clientela ilícita. O que você pode fazer é desenvolver a si mesmo como uma pessoa que sabe apresentar o seu produto de forma correta, consegue fazer um levantamento de necessidade do seu cliente, fazer uma prospecção antes para chegar no cliente de perfil ideal que a gente precisa, que é aquele cara que precisa do seu serviço e que também pode pagar pelo valor que você vale. E depois entrar na negociação, etc. Isso você pode desenvolver. Você não pode contratar um cara que nem é formado em direito para vender o seu serviço do escritório. Então, fique atento, é legal você conversar com uma pessoa especialista para ela também dizer, aqui você pode pisar, aqui você não pode. Continuando então, voltando aqui para a questão do marketing digital, como que o marketing digital pode ajudar um advogado? Legal, boa pergunta, Renan. Bom, primeira coisa que o advogado precisa saber é para que ele quer o marketing digital. O que ele quer? Qual o objetivo dele, né? Porque tem muito advogado que ouve alguém falar, você precisa de marketing digital. E aí a pessoa coloca aquilo na cabeça e fala, não, eu preciso de marketing digital, e sai procurando agência, sai procurando profissionais do marketing porque ele precisa, mas ele não faz ideia do porquê ele precisa do marketing digital, né? Então, primeiro, pega um papelzinho, uma caneta ali ou um computador e anota o que você quer para a sua vida profissional, tá? Porque o marketing digital nada mais é do que uma extensão, é trazer visibilidade, né, daquilo que você quer mostrar, daquilo que você quer passar, tudo aquilo que tem dentro de você, ou seja, aquilo lá que você tem vontade de falar para o seu cliente, aquele conhecimento que você tem vontade de expor. Então você precisa ter esses objetivos em mente, né? Mas basicamente, né, quais são os 3 principais benefícios do marketing digital? Visibilidade. Hoje o marketing, o digital é uma ferramenta que traz a visibilidade de uma forma mais fácil, né? Muito mais fácil do que o porta a porta, do que o networking, né? E vale dizer que um não exclui o outro. Exatamente. Não seja perito no marketing digital e na hora que chega tete a tete, gela, não sabe falar com pessoas, né? É aí que entra o Tisha. Aí é onde eu tô. Perfeito, exatamente, Renan. Um não exclui o outro. O network ainda é uma fonte de clientes muito grande, de parcerias, né? Mas o marketing digital pode ajudar no network também. Foi o marketing digital que fez o Omar lá de Brasília me chamar para vir fazer o júri dele. Porque eu não conheço... na faculdade a gente nem se falava. Eu sabia que ele lutava jiu-jitsu, eu também era o único ponto em comum. Inclusive, ele era meio briguento na faculdade. Eu não gosto de gente briguenta, eu sou faixa preta, mas não gosto de brigar na rua, sabe? Mas enfim, hoje ele não é mais briguento. E aí foi a minha visibilidade nas presenças digitais, né? A minha presença digital que fez ele me ver e me puxar. Ou seja, no fim, foi um network que ocasionou por causa do marketing digital. Perfeito. Então, ó, visibilidade, conhecimento e autoridade, tá? Esses são os 3 principais. Mas a gente pode ir além, a gente pode trabalhar retenção com marketing digital. Retenção é fidelidade do cliente, tá? É você se manter visível e fidelizar ele através de conteúdo, através de dicas, através somente da presença, né? Entre outras estratégias. Mas
se você vai iniciar no marketing digital ou ainda tem essa dúvida na sua cabeça, né? Como o marketing digital pode me ajudar? Tem esses 3 pilares em mente, né? Então, visibilidade, conhecimento e autoridade. Posso complementar um negócio que o Léo falou que eu achei extremamente importante? Fique à vontade de fazer isso sempre. Ah, beleza, obrigado. Quando a gente fala... Vou usar o advogado sempre como exemplo, porque é o tema do dia. O tema do dia, exato, né? Hoje, quantas pessoas que você conhece que se formaram em direito, passaram na prova da OAB e não exercem a profissão? A minha faculdade tinha, aliás, a minha sala acho que tinha 70 pessoas. Dos 70, eu acho que tem 5 que advogam. Exato, porque um dos maiores desafios das pessoas que se formam em profissões técnicas específicas é se vender no mercado. Seja um arquiteto, seja um advogado, e por aí vai. É o medo que as pessoas têm que faz eles enfiarem o nariz no livro e estudar para concurso. Mesmo que seja um concurso que não tenha tanto prestígio, mas ele tem o fixo dele porque ele não sabe se vender. Mas você sabe que isso é uma crença que foi colocada na nossa cabeça, né? Antigamente, se você vira pro seu pai, pra sua mãe e fala assim, eu vou empreender, ele fala, meu Deus do céu, eu criei um louco. Eu vou virar vendedor. Pelo amor de Deus, ele tá usando droga. Na cabeça, assim, tá louco, porque mas o pensamento do escola. Não precisa ir longe não, Tisha. Até hoje, se a pessoa faz direito e no final da faculdade vou advogar, o pai pensa isso, porque ele já tava pensando, puxa, eu vou ter um filho advogado, juiz, promotor, Exato. Delegado, né? Exato. Se for um pouco mais louco, pra lá da polícia. Então, mas é porque isso tá ligado à estabilidade. Com todo carinho, tá? Vocês sabem que eu tenho um irmão que é polícia, tudo. Eu digo louco porque o policial não é igual a todo mundo, não. Ele tem uma chavinha diferente também. Eu conheço, meu padrasto é coronel, então eu sei bem como é que é. Então, assim, eles buscam o quê? Estabilidade. Então, a geração deles buscavam dar pra nós estabilidade. Tanto que a forma de demonstrar amor não digo nem dos nossos pais, que às vezes alguns dos nossos pais tenham tido um pouco mais de carinho, mas dos nossos avós para os nossos pais eu preciso trabalhar para deixar uma casa pro meu filho. Eu preciso que o meu filho tenha um bom emprego para ele comprar uma casa. Vai falar que você vai empreender. Vai falar que você vai colocar a cara no mercado para fazer alguma coisa. Aí, onde que eu quero trazer? As pessoas elas têm esse desafio de entender o que fazer em vendas. E elas esquecem que a gente vende a todo momento, igual você comentou no começo. Você vende uma ideia de você quer assistir televisão, você vende um final de semana, nossa, eu queria tanto ir pra praia, mas a minha esposa não quer. Meu Deus, ela odeia praia, odeia calor e eu amo praia. Eu preciso vender essa ideia pra ela. Pra quê? Pra que eu possa... E isso a gente faz inconscientemente. E de forma sutil, porque se você parecer que tá vendendo, aí as pessoas não querem comprar, não é? Esqueça. Eu amo comprar, mas odeio que vendam pra mim. Exato. Cara, eu tava pensando no Netflix. Netflix é o tempo todo alguém vendendo a ideia de você assistir aquele programa. Sim. Não é verdade? Exatamente. E a gente deixa de assistir pelos primeiros 20 segundos, até um pouquinho mais, talvez. E também o livro a gente para de ler depois da quinta folha se ele não te conquistar de cara. Exato. E aí, o ponto do digital, que eu gosto muito, 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 muito. Eu vou fazer um comparativo com uma calamidade que nós sofremos, que foi a pandemia. Sim. Foi terrível, né? Eu costumo falar que vamos falar do Brasil. O Brasil evoluiu cerca de 15 anos na tecnologia, na era digital, a partir da pandemia. Vamos falar do direito? A gente sabia que a audiência online era o futuro. Só que não o futuro para amanhã. Isso. Tivemos que antecipar tudo. Exatamente. Hoje não tem. No estado de São Paulo, praticamente não tem audiência online, presencial. Exato. Foi tudo para online. Vai no fórum. Você vai encontrar de 20 pessoas que tinham no cartório, tem 3. O resto é home office. Sim, Perfeito. E foi uma quebra de paradigma muito grande. Então, quando a gente vem para o online, eu preciso entender que eu não sou mais regional. Eu posso ser mundial, principalmente hoje com inteligência artificial. Você grava um conteúdo, passa na ferramenta de inteligência artificial, ela traduz a sua voz para trocentas línguas. Pronto, tô no mundo. Agora, claro, não dá para fazer isso da noite pro dia sem a ajuda do especialista, né? E aí, o que o Léo trouxe, que é indispensável, é que as pessoas elas vão sair da faculdade, seja de direito ou de qualquer outra profissão, com dúvida do que fazer. Vai ter um monte de gente na internet tentando atacar. Faça isso, compre isso, crie isso, né? Empreenda comigo, venha pro curso. Cara, primeiro passo, procura uma pessoa que é referência, seja em marketing, seja em vendas,
seja em estruturação empresarial. Você, advogado, não vive falando que se o cliente for preso, ele tem que procurar um criminalista? Se o cliente estiver querendo se divorciar, ele precisa procurar um advogado especialista em família? É a mesma coisa aqui, né? Então, se você quer procurar não é qualquer agência de publicidade achar que o cara vai resolver sua vida inteira. Não é assim. Exato, e não resolve. Nós, da nossa profissão, eu e o Léo, a gente tem um desafio muito grande com profissionais mal qualificados. Isso acontece muito. Perfeito. A pessoa, ela trabalha, às vezes, numa agência por um período, ela acha que ela é um expert em marketing digital e ela sai se intitulando ou especialista em marketing digital. Exato. O cara, ele trabalha em vendas 10, 15 anos no comércio ou em algum outro lugar, ele acha que ele já é o especialista em vendas. Porque bateu a meta ele nunca leu um livro. diversas vezes e aí ele... E ele nunca leu um livro. Ele acha né? que porque assim, falando em vendas também, né? Eu imagino, Leandro, que não adianta você ser especialista em vendas. Você pode ser um ótimo vendedor, mas você ensinar, você se dizer que é um especialista, né? Você ter a didática para passar aquilo, são outros 500, né? É outra história. Completamente diferente, Léo. Na minha época do colégio, eu odiava ler. Eu odiava estudar. Eu ainda odeio, sabia? Hoje eu juro, amo, tudo que você mandar eu ler e eu não gostar do tema, eu vou odiar. Ah, não, mas eu só gosto de ler aquilo que eu gosto de ler. Mas aí é uma grande diferença, Renan. Uma coisa é gostar de ler, outra coisa é não gostar de ler aquilo que não te interessa, né? Sim. Eu não gostava de ler de jeito nenhum, nem daquilo que eu gostava. Era terrível. Terrível, terrível. Só que a partir do momento que eu entendi que quanto mais eu estudo e... Essa parte é extremamente importante. Estudo e aplico. Quanto mais eu estudo e aplico, mais a minha vida muda. Seja profissional ou seja pessoal. Então, não adianta eu só... li um livro, fiz trocentos cursos, e tá tudo aqui, ó. A única coisa que você vai criar é uma obesidade mental. Você não vai aprender absolutamente nada. Não ajuda em nada. Nada. Então, só para fechar o gancho do que o Léo tinha comentado, hoje as pessoas elas têm o potencial de atingir o mundo. Dá para fazer isso da noite pro dia? Impossível. A não ser que você tenha uma bala muito grande, dinheiro violento e fala, vou fazer isso. Deixa eu falar sobre agora, né? o mundo e a globalização. Isso é resultado do seu trabalho, Léo. Para quem não sabe, o Leonardo Lameirão faz o tráfego no meu escritório. Trafegou, por favor, não confundam. Gestão de tráfego pago. Ó, e olha como que atingiu. Acho que eu te contei essa história. Eu fui contratado por uma menina que mora na Austrália. E era delicado de conversar com ela, porque ela mandava mensagem de madrugada, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Advogado, 7 horas da manhã é madrugada, tá? E aí eu ia ver, quando eu respondi, ela já estava dormindo. Então, ela, lá na Austrália, me contratou para defender o marido dela, que morava no Canadá. E quando ele morava no Brasil, em Brasília, ele cometeu um furto de uma bicicleta de marca, bicicleta de 10 mil reais. Mas quando ele era jovem, tinha 18, 19 anos, tal, enfim. E aí cada um foi para um lado, apesar deles casarem, cada um foi viver a vida num lugar diferente para depois se juntar dinheiro e ficarem juntos, sei lá onde, né? Porque cada um no extremo do mundo. Sim. Eu sei que até o final Bom, eu não vou dar mais detalhes para não ficar chato para eles, mas ela que me pagou para defender o namorado, aliás, o marido que morava no Canadá. E ele aqui o crime em Brasília. Eu entrei no processo, vi que tinha oportunidade de fazer um acordo de não persecução penal. Por quê? O problema era ele voltar do Canadá para o Brasil para responder ou pagar algum tipo de pena, alguma coisa, e não conseguir mais voltar para o Canadá. E aí os planos deles iam para o água abaixo. Só que o acordo de não persecução penal, eu faço diretamente, extrajudicialmente, com o promotor e depois só vai para o juiz para homologar. E hoje não precisa mais da audiência presencial, que é a audiência online. Resultado, eu me apresentei, coloquei o endereço dele, demonstrei que ele não estava fugindo, apesar de morar em outro país, e que estávamos dispostos a fazer o acordo de não persecução penal. O promotor concordou, ele restituiu a vítima em 6 parcelas e fizemos a audiência online, ele lá no Canadá, eu aqui no Brasil, eu aqui em São Paulo, né, interior de São Paulo, Americana, e ele e o juiz em Brasília. Fizemos homologou o acordo, ele pagou e ontem saiu a decisão extinguindo o processo, porque ele já pagou, e aí acabou. Ou seja, o cara não precisou vir para cá, a audiência foi online, resolveu o problema dele, mesmo ele morando lá, ele se livrou do crime dele aqui, continuou réu primário, bons antecedentes, tudo, e quem me pagava era a tal da menina lá na Austrália. Olha a globalização disso, cara.
Ninguém era do lugar, eu nunca vi nenhum deles presencialmente, nunca nem vou ver, provavelmente. O caso é de um lugar, cada um tá num extremo do mundo, e tudo por causa do marketing digital que fez isso, e quando ela veio falar comigo, ela sentiu confiança. E veja, ela que foi, aí que tem aquela que você falou para mim uma vez, que é, Renan, no levantamento de necessidades, veja se você está conversando com a pessoa decisora, que é a tomadora de decisão. Eu tava conversando com a pessoa certa. Se eu estivesse falando com o tal do Juan, era o nome do cara, era Juan. Acabou. Aliás, olha o nome também, que nem parece brasileiro, né? E tá no Canadá. Não teria dado em nada. Eu conversei com a pessoa certa e converti, fechei um contrato de honorário bom, a menina pagou de lá, e aí tem isso também. Não vou conseguir pagar você. Tem um cliente que está em Portugal que reclama porque não consegue fazer Pix, não consegue isso. A menina está na Austrália, paga direitinho. Tem outra cliente na Suíça também, resultado do seu trabalho, que eu peguei como assistente de acusação para defender, para acusar um cara. Eu não vou falar o crime porque depois o YouTube me ferra. É verdade, tem uns crimes que são mais sensíveis. Sim. Que daí fica... Mas aí a menina me contratou para defender, defender os interesses dela, que foi como assistente de acusação, para embasar mais a acusação. E o caso aconteceu em Pernambuco. Uau. Camaragibe é o nome da cidade. E olha também, de novo, né? A globalização. Eu sou contratado aqui para fazer lá. Eu não sei se rola também um mito que advogado de São Paulo é melhor do que de outro lugar do Brasil. Não, Renan, é um mito. Renan, eu vou dar um exemplo. Pessoal, então eu posso expor porque aconteceu comigo, certo? Né? Eu estava numa disputa de ação de guarda, de processo de guarda com a mãe do meu filho, ação tradicional. Inicialmente, quando surgiu o processo, acabamos procurando um advogado que era conhecido da família, não era o especialista em direito de família, que nos auxiliou até uma etapa do processo. Só que nós vimos que o processo se estendeu muito, um processo simples de guarda durando 3 anos e 8 meses. Eu falei, cara, é muito tempo. E né, a gente fica naquela querendo resolver as coisas. Era litigioso? Não. Pô, se era consensual, realmente não faz sentido. Então, eu pedindo a guarda compartilhada, ela pedindo a guarda unilateral. Tá litigioso. Você vê como eu não entendo nada de direito, né? Assim, parte técnica, né? Parte técnica. E aí eu falei, cara, eu preciso resolver isso. O que nós fizemos? Nós pesquisamos uma advogada que estava bem posicionada na internet, com baita de um conteúdo, as respostas completamente coerentes. E aí, onde que eu falo que alguns advogados pecam? A linguagem dela era fácil de entender. Era uma linguagem popular. E tudo aquilo que ela passava, ela explicava as coisas, em alguns momentos, termos jurídicos, mas também pontuando sobre o que isso significava. E a gente conseguiu entender que ela seria uma excelente pessoa para conduzir a fase final do processo de guarda e que a gente ia ter a segurança de conseguir entender o que ela estava fazendo. Uhum. E ela era especialista. Contratamos ela, finalizamos o processo, resolveu. E o detalhe, extremamente bem posicionada na internet. Claro que não faz isso sozinho, isso tem o apoio de uma agência, de um especialista em marketing digital, trabalhando muito bem o Instagram, trabalhando o posicionamento dela. Então, assim, essa é a vantagem de você ter um especialista do lado, né? Então, o marketing digital, ele é um dos canais de prospecção, mas que com os dias atuais é impossível. Literalmente, uma pessoa fala, cara, não, eu não vou fazer um trabalho de marketing digital. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar
Aso vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por este aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Essa é a nossa vantagem. Léo, Perfeito. qual é a melhor estratégia de marketing para advogado? Conteúdo. Essa pergunta é um gancho desse exemplo que o Tisha citou. Imagina o seguinte, essa advogada, ela tinha conhecimento, ela colocou conteúdo que sanou as dúvidas do cliente, né, do lead, antes mesmo de contratá-la, e passou confiança. Então, olha só aqueles pilares que eu falei, né? Que é a visibilidade, né? Ou seja, ela trouxe autoridade e conhecimento, e a visibilidade por estar bem posicionada na internet. Outros advogados têm o mesmo conhecimento, têm a mesma autoridade? Sim. Só que com o trabalho de marketing, ela conseguiu se posicionar melhor, então ela foi encontrada, ela facilitou para que pessoas que precisam do serviço dela sejam encontradas. Mas o marketing digital tem uma pegadinha, tá? Que é exatamente a questão de que tudo que você coloca na internet, ou seja, tudo que você colocar de conteúdo, o marketing digital expande, né? Então ele vai trazer visibilidade boa ou ruim. Agora, é muito comum, né? Essa é a pegadinha. O advogado vai lá e contrata uma agência de marketing. Só que o advogado, ele não quer arregaçar as mangas e criar o conteúdo, gravar vídeo, ou fazer algo que traga essa autoridade, e ele deixa tudo na mão da agência. A agência tem que fazer a criação das peças, né, dos posts, precisa pesquisar sobre o tema, né? O advogado só vai lá e fala assim, eu sou especialista em direito do consumidor. E aí a agência que fica responsável por procurar conteúdos e criar conteúdos para esse advogado. Sabe o que vai acontecer? A gente vai acessar o Instagram desse advogado, e você vai ter lá, Feliz Dia da Bandeira, Dia da Proclamação da República, Feliz Natal. O Instagram desse advogado vai parecer mais um calendário, né? Eu vou usar mais como um lembrete para datas especiais e comemorativas do que o de conteúdo em si. Então, advogado, entra no seu Instagram hoje, agora, e dá uma olhadinha, conta os posts e verifica se você acha lá mais conteúdos ou mais lembretes de datas comemorativas, tá? Se você achar mais lembretes de datas comemorativas, seu marketing está errado, tá? Então, a sua pergunta, né? O que o advogado precisa ter, né, para iniciar no marketing digital? Exatamente saber que ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar mostrar essa autoridade e nunca deixar na mão da agência ou do profissional de marketing. Porque às vezes o advogado também deixa na mão do profissional de marketing e fala, mas não está dando resultado. Mas é claro, tá tudo na mão dele, né? Ele é especialista em marketing, não é especialista em direito, né? Então acho que isso é o principal para você ter sucesso em qualquer estratégia que você for colocar em prática daqui para frente, né? Então vamos lá, arregaça as mangas, crie conteúdos, faça roteiro para vídeos, tá? Léo, mas gravar vídeo é ruim, eu não sei. Existe um negócio que chama Síndrome do Leonardo DiCaprio, que é o quê? Você não é o Leonardo DiCaprio, você não é a Universal Studios, então você não precisa se preocupar em falar bonito, em ter uma postura, um gesticular de ator, de profissional da área, né? E você não precisa se preocupar em ter equipamentos, estúdio, tudo moderno, porque você não é um estúdio, né? Então, assim, o básico funciona. Aquilo que você gravou ali, aquele conteúdo, pode ser um conteúdo de 5 segundos, aquilo funciona, tá? Então, não espere se preparar, ficar pronto, estudar para começar a fazer o conteúdo, para passar o seu conhecimento. Se você domina aquele conhecimento, você pode passar de forma fácil. Agora, não é para mim, não quero colocar minha cara nos vídeos, então vai para o blog, cria conteúdo através de blog, cria nas redes sociais sem aparecer, usando no máximo uma fotinho sua ali, né? Mas não precisa gravar o vídeo.
mas ter conteúdo é importante, tá? Então isso é primordial para qualquer estratégia de marketing bem sucedida. Só falando sobre contratos, até entrando na sua também, é que ele começou falando sobre contratos. Uhum. Você, advogado, conhece um concorrente seu que não tem metade do seu conhecimento, mas que você sabe que ele fecha contrato de honorário pelo dobro do valor que você faz? Conhece alguém assim? Tá, metade e dobro talvez seja forte, mas você com certeza conhece alguém que você pode advogar melhor do que ele e ele vende o conteúdo, ele vende o serviço dele com mais valor. Aí vai implicar nos dois trabalhos aqui na minha frente. Tanto de saber fechar na hora que está na frente, quanto de saber chegar. O Léo trabalha muito com a prospecção. Por quê? Porque ele faz o cliente te ver e continuar te vendo. E o Leandro Tischer já vai te ensinar, né? Vai com a consultoria dele que ele tem, ou se você quiser conhecer mais e se aprofundar em vendas, tem outros caminhos, mas você vai ter que saber apresentar o seu produto. Você já deve ter visto aqui durante o nosso discurso de hoje que existem estratégias. Venda, e isso eu aprendi com o Leandro, é como se fossem várias caixinhas, várias etapas. E se você pular por questão de ansiedade, por questão de não saber também, muitas vezes é ignorância. Ignorância no sentido de não entender, de não saber, tá? Você pula da primeira ou da terceira fase direto para o fechamento, você se afoba e passa o preço. Meu amigo, às vezes ele só queria saber seu preço para saber depois amanhã o preço do Leonardo, depois o do Leandro, e depois eu vou procurar para o outro doutor, e daí você foi só mais um passando o preço ali e perdeu a oportunidade de fechar. Quando você se afoba, quando você fica ansioso e você pula etapas, você diminui muito a chance de fazer um bom fechamento de contratos de honorários. Voltando então, Léo, eu queria saber... desculpa, Tisha, você falar, né? Pode falar. Eu ia pontuar, o Léo comentou algo que o advogado... comentou algo e que o advogado já tem isso por natureza. Por quê? Porque a pessoa só pode advogar se ela passar na prova da OAB, correto? Então ele já está automaticamente qualificado, ou seja, isso significa que ele tem o conhecimento para poder exercer a profissão, certo? Certo. A maioria das outras pessoas em profissões mais autônomas não tem uma certificação. Então o advogado, ele naturalmente já tem conteúdo a dar com pau, essa é a verdade. Mas é difícil de saber transmitir, Tisha. Aí é outro ponto. É isso que eu queria chegar. Produzir conteúdo não é fácil. Não é fácil, mas Não. Renan, ó, justamente nesse ponto que eu queria chegar. Ele tem a parte técnica primeiro. Uhum. Aí sim, agora ele precisa de profissionais. Ele precisa de um profissional de uma agência para, sim, montar todo o planejamento dele de marketing. E ele também tem que ter montado a estrutura do processo de vendas. Como nós comentamos lá atrás, o marketing digital, ele é um dos canais de prospecção. Vendas, nós temos várias etapas. A prospecção é uma das etapas. Uhum. A não ser que o advogado vai criar um curso específico voltado para a área dele, que aí ele pode trabalhar 100% dentro do digital. Não sei se a lei permite isso, né? Ele criar um curso, alguma coisa. Mas, caso contrário, ele tem que fazer o quê? Ele tem que converter os contratos dele. Para isso, ele vai ter que passar pelas etapas da venda. Não tem jeito. Ele tem que ter um bom planejamento. Né? Eu sempre utilizo o exemplo dos 8 passos da venda do Raul Candeloro, que são fáceis de todo mundo entender. Ele tem que ter um bom planejamento, ele tem que fazer uma excelente prospecção. Em cima dessa prospecção, para fazer, ele tem que desenhar quem que é o perfil de cliente ideal dele. E para poder falar de perfil de cliente ideal, ele tem que entender que é aquele cara que ele compra, que ele não dá dor de cabeça e paga aquilo que o valor, aquilo que vale de fato o serviço, né? Ele tem que ter uma excelente abordagem para criar conexão, rapport, entrar em sintonia com o cliente. E essa etapa de abordagem, se ela não for bem feita, ela compromete tudo que você for fazer depois, seja no digital, seja no presencial. Pessoal, vocês estão tomando nota? Porque ele tá passando ouro aqui, tá? Pode continuar. Show. Então, a etapa de abordagem, ela precisa ter um trabalho muito bem feito. Você sabe por quê, Renan? Por que eu comentei lá atrás que é sensacional a linguagem da advogada que eu contratei? Porque em tudo na nossa vida, quando a gente fala em relação à comunicação, ou a nossa comunicação ela atrai ou ela afasta. Não tem o meio do caminho. Uhum. Aqui é 880. Ou o que eu tô te falando tá te atraindo e tá sendo interessante para você, ou tá te afastando. Uma coisa ou outra. E quando a gente fala de abordagem... Quem tá no meio do muro não é lembrado. Não, em cima do muro também é resposta.
né? Você fica ali, não sei e tal, já é resposta. Agora, quando eu tô ali na minha etapa de abordagem, se eu não criar conexão, não gerar credibilidade, né? A própria frase já diz, você nunca mais vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Antes do seu cliente comprar qualquer coisa sua, ele tem que comprar você. Se não comprar você, ele não compra mais nada, esqueça. Por isso da importância dos trabalhos que são complementares e eles trabalharem em conjunto. Eles realmente dar as mãos e falar, vamos montar um planejamento de marketing, vamos criar um processo de vendas que funcione. Porque a partir do momento que você vai ter o primeiro contato com o seu cliente, se você não conseguir gerar confiança, credibilidade em cima dele, na próxima etapa você já não consegue mais nada, porque a próxima etapa é de levantamento de necessidades. Você passaria informações a quem você não confia? Exato, não? Não passaria. E se você não passar informações que para quem está vendendo, seja um advogado, ou seja um engenheiro, ou seja um contador... A pessoa começa a perguntar, você começa a ficar incomodado. Fica. Se eu já não confiei nele, ele começa a perguntar... Completamente. Você quer fugir dali. Completamente. Então, se eu não tenho essa conexão logo no início, a segunda etapa, eu não vou conseguir levantar exatamente as necessidades que o meu cliente tem. Eu não vou conseguir fazer um processo onde eu consiga, por exemplo, utilizar o spin, onde eu vou implicar aquela dor daquele cliente para ele realmente saber que eu entendo sobre o negócio, né, que eu sei aonde dói nele. E aí, consequentemente, eu vou apresentar algo que a única coisa que vai sobrar para esse cara enxergar é o preço. E é quando a gente entra numa guerra de preço, a pior coisa que tem é a gente ganhar. Exatamente. Até porque, quando a gente está falando em guerra de preço, ganha aquele... Vamos igualar. Todo mundo está com o mesmo preço. Quem vai fechar o cliente é aquele que passou mais confiança. Só que em alguns momentos, ou na maioria deles, se você passar um certo nível de confiança, você consegue subir o seu preço e isso não implica no cliente fechar com o seu concorrente. Por quê? Porque ele comprou essa confiança, né? Exatamente. Então, é um gancho muito bom aí com o que o Tisha falou. Outra coisa importante é a questão da abordagem, né? É você trazer essa confiança, né? Você mostrar pro seu lead que você pode resolver o problema dele tranquilamente, né? Para que na hora que chegue no momento daquela reunião, ele conseguir tranquilamente também, com toda a paz, assim, passar as informações pessoais, né? Porque, como o Tisha falou, ninguém passa informação pessoal se não se sentir seguro, né? E isso a gente usa no marketing digital. Porque esse primeiro contato, essa primeira boa impressão, ela pode ser através do digital, ou seja, aquela pessoa que você ainda não teve contato, que você nem sabe que ela está te vendo, mas é importante que essa primeira boa impressão seja causada, né? Então, só queria pegar esse gancho aí que eu achei sensacional. Eu queria falar também, aproveitar sobre primeira impressão, e aí, desculpa, depois a gente retoma aqui o curso, que tá ótimo. A gente parou em levantamento da necessidade, tô marcando aqui, eu tô anotando. Léo, sobre primeira impressão também, a gente vê, e aí tem a ver com sua parte aqui de conteúdo, de redes sociais, a gente vê advogados se perdendo em várias formas, né? A gente está desesperado para ir pro mundo digital e faz o que deve e o que não deve. E eu confesso também, por vezes, eu brinco às vezes na parte do cômico, que acaba sendo também boca de funil. O cara entra, me segue porque achou legal aquele vídeo, achou engraçado, e aí ele vê meu conteúdo e ele fica, porque ele vai encontrar conteúdo. Mas é arriscado isso. É arriscado principalmente quando eu passo um conteúdo mais polêmico, de às vezes o cara não gostar mais de mim. Às vezes inverte, né? Aquele que desvende. Mas é que eu também gosto de ter minha personalidade, meu carisma tá lá imprimido também em cada post meu. Eu acredito que isso também é importante. Mas veja, tem advogado que quer ser engraçadão. E isso o cara vai perder. Se você ser muito engraçado, o cara não tá contratando um perfil de comediante. Ele tá contratando um advogado. Às vezes esse advogado que tem 80, 100 mil seguidores também talvez vai repelir. Talvez essa imagem que ele está passando de blogueirão também não precisa ser tanto, né? Tem uma medida aí. Claro que dá confiança um número X, mas quando passa demais, talvez também vai repelir. E terceiro, e aqui eu vou falar com muita cautela, porque parece até que eu estou com inveja, que eu estou com isso, aquilo, mas advogados e advogadas com roupas de banho. Você está vendendo o quê? Qual é o serviço que você está vendendo? Se você vai se apresentar assim, é muito arriscado você começar a conquistar um monte de seguidores, mas que não estão atrás do seu serviço, e sim
das imagens, né? Então, assim, fica a critério de cada um fazer o que quiser. Na minha opinião, quero ter um perfil com foto de sunga. Eu tenho meu perfil pessoal. Eu tenho meu perfil onde eu posto o que eu quiser, roupa sem camisa, etc. Aliás, roupa sem camisa, foto sem camisa, etc. Perfeito. E ali ficam os meus amigos. E ali vão ficar as pessoas que me seguem porque conhecem o Renan e etc. Agora, eu vou ter o perfil profissional. Nesse perfil profissional eu vou postar conteúdos que vão converter em cliente. O objetivo é esse. Senão você está perdendo tempo. No seu perfil profissional. Pessoal, você faz o que você quiser. Posta cachorrinho, posta tudo. Mas no profissional, o objetivo você tem que estar ele bem delineado. E outra, aí até entrando na questão de psique, na questão de venda. Você tem que falar aquilo que o cliente... O benefício que o cliente quer ouvir. Você não precisa ficar citando lei, artigo, etc. Você tem que trazer... talvez tocar na dor, falar, nossa, como é difícil ter seu dinheiro bloqueado, tal. O caminho para liberar é esse. E aí você fala o benefício. Olha que bom você poder voltar a fazer compras, voltar a ter crédito. Entende? Então, é difícil. Olha como é importante você ter liberdade. Olha como é difícil de ter um parente segregado. E aí você pode ter um vídeo para cada um. Um vídeo para dor, um vídeo para solução, um vídeo para mostra uma pessoa feliz com o resultado, né? Um vídeo de depoimento, testemunho do seu serviço. Toma cuidado de novo com a questão da ética, mas você pode ter pessoas falando bem do seu serviço. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Devolvendo a palavra para o Tisha. Show. Renan, e depois o Léo pode aprofundar um pouquinho sobre isso, que é um tema extremamente polêmico, né? O cara misturar a rede social pessoal com o profissional. E principalmente em áreas que são mais delicadas, como por exemplo a do direito. Mas o ponto principal que você disse, ele está relacionado sempre à comunicação. Estruturação do processo e a comunicação. O como eu estou me comunicando com o cliente. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é o significado da palavra jurisprudência? É o conjunto de decisões no mesmo sentido de tribunais. Legal. Quantas pessoas que são clientes sabem o que significa isso? Os 10%, 20%? Exato. E eu estou usando um exemplo de uma palavra que é super comum a gente encontrar advogado falando. Uhum. Então, a minha pergunta é, essa palavra, ela está atraindo o seu cliente ou ela está te afastando? Uma coisa é você se comunicar com quem também logo tem... eu posso falar. O entendimento de vários tribunais nesse sentido. E o problema da jurisprudência é que você encontra uma parede de livros com jurisprudência de um lado e outra do oposto. Então ela não significa muita coisa. Mas para quem não é especialista na área, o cara fala, tá. E fica nisso e fala, legal, vou pensar e te ligo. Porque qualquer coisa que você vai dizer, técnica, que o seu cliente não se conecta com você, automaticamente a sua linguagem está afastando ele. Então, quando a gente traz para dentro do nosso processo de vendas, eu tenho que tomar um cuidado absurdo em cada etapa do processo para minha comunicação tá falando a mesma língua do meu cliente. Se eu estou falando com alguém que ele tem o conhecimento técnico e eu estou discutindo algo técnico, eu utilizo a linguagem técnica. Se eu estou para fechar um contrato com um cliente, que é o que a maioria acontece, raros são as exceções, os clientes que eles procuram advogado para prevenção. Raro. Geralmente procura quando já aconteceu, né? Quando alguma coisa já deu de errado.
E aí, numa dessa, o que o advogado tem na mão? O maior trunfo, que é a dor do cliente. Aí ele se preocupa muito mais em utilizar uma linguagem técnica do que trabalhar a dor do cliente. Cara, como é que eu vou agregar valor nisso? Eu não me conectei. Então, a próxima etapa minha que entra na apresentação da solução, depois que eu levantei a necessidade do cliente, eu descobri quais são as dores reais dele, o que esse cara tá buscando, né? Claro, quando o cara tá preso, o que ele tá buscando é sair, né? Mas existem diversas coisas que as pessoas buscam através do direito. E quando eu vou para essa apresentação da solução, apresentação da prestação do serviço, a partir daí a minha linguagem tem que ser ainda mais fácil desse cara entender, porque é o momento que ele tá esperando. Ele quer saber como é que você vai resolver o problema dele. Até aí você só perguntou e ele foi falando. Agora ele quer saber como é que você vai resolver. Então a minha linguagem ela tem que ser fácil de ser entendida. Depois daí, nós temos as outras etapas, que é a etapa de negociação e fechamento. Acontece que o fechamento da venda, ele é só uma consequência do que você fez ou deixou de fazer no processo de vendas. E a etapa de negociação, ela vai ser mais leve ou mais pesada conforme o que você fez ou deixou de fazer no seu processo de vendas. Então, se eu estou tendo muita dificuldade na negociação, com toda certeza eu errei no processo de vendas lá atrás. Em alguma etapa eu errei. Se eu estou tendo dificuldade para fechar, com certeza eu errei em alguma etapa lá atrás. E o que acontece muito é o advogado, na hora de apresentar a solução, ele prometer rios e fundos de atendimento, de atenção, de feedback, de suporte, e durante o processo ele abandonar o cliente. Quando eu falo de abandonar, não é, se ele precisar ele me liga. Tá, mas espera aí, você combinou comigo, qualquer movimentação no processo você me avisaria. Eu tô vendo que aconteceu um negócio semana passada, o que significa isso? Você percebe? Então, se você, meu querido advogado ou minha querida advogada, não prometa aquilo que você não irá cumprir. Porque isso, para a experiência do cliente... E ele não tá falando nem de resultado. Não tá nem falando que vai prometer o resultado. Tá prometendo uma atenção, um carinho que não vai ter. Atendimento. E é quase impossível. É atendimento. Mesmo. Renan, vamos fazer Só puxar um gancho rapidinho. Ô, Renan, o advogado, ele pode prometer resultado? Não, porque quem julga é o juiz, né? Quem entrega é o juiz. Você pode prometer que você vai fazer tudo que tá no alcance dele, da lei, para poder alcançar o objetivo que a gente quer. Porém, prometer resultado é inclusive antiético. É um estelionato, porque você está oferecendo algo que não é você que vai dar. Perfeito. Então, advogado, olha só que interessante. O advogado não pode prometer resultado, não pode vender um resultado. Quais são as únicas coisas que o advogado pode vender? Bom atendimento e suporte. E aí, quando fecha o contrato, o bom atendimento e suporte é tudo aquilo que o seu cliente fica sem, que você não entrega para o seu cliente. Você mergulha no processo visando o resultado, porque é claro, o resultado é importante, mas não foi aquilo que você vendeu. E aí o seu cliente se sente desamparado. A quantidade de pessoas que procuram um advogado para trazer o problema dele, fala assim, tô com esse caso aqui, como você pode me ajudar? E aí quando o advogado começa a atender, descobre que já tem outro advogado por trás do processo. Isso significa que ele está desamparado pelo advogado atual. Ele pensa em trocar. Acredito que nem possa trocar depois que o processo já está em andamento, né? Pode, foi o que eu fiz. Só que custa caro. Você vai pagar 2 vezes no fim da história. Olha só, então você está perdendo o cliente exatamente por não dar esse suporte que você prometeu, que foi aquilo que você vendeu pro seu cliente. E isso acontece, viu, Léo? Então, assim, quando nós estamos dentro de um processo de vendas, e aí tudo isso nós estamos pontuando também para fazer com que os advogados eles tenham a oportunidade de trabalhar com honorários que realmente compensem. Sim, né? Fechar contratos melhores. Isso. Vender baratinho. Exato. Você pode trabalhar ali na tabela e, cara, vai ralando. Tabela é difícil do cara conseguir pôr. E é o mínimo que ele deveria... Aí é outra questão de ética. Quando o cara joga o preço dele lá embaixo e a tabela... Então, mas olha só, Renan. É desrespeitada. O que vai fazer você... Porque assim, vender a primeira vez é fácil, dura revender. Tá? Essa é a grande verdade. O que vai fazer esse cara aumentar e melhorar o posicionamento dele, né, a propriedade dele e gerar mais credibilidade e confiança pro advogado é a quantidade de depoimento que ele tem em mãos. Prova social. É prova social, total. É prova social. Então, se eu tenho ali um advogado que ele... Gente, não precisa fazer algo extraordinário, só precisa cumprir o que promete. Nada.
Nada extraordinário. Só cumpre o que promete. Se eu te prometi, Renan, qualquer movimentação no processo, alguém do meu escritório vai ligar para você para te avisar o que posicionou e o que significa aquilo, tudo bem? Você fala, cara, legal, tô me sentindo confortável porque alguém, né? Porque eu não entendo, eu não sou advogado, eu não tenho conhecimento técnico jurídico. Como é que eu vou pegar o meu processo? Eu vou ter que pegar as palavras que eu não entendo, pesquisar no Google, perder um baita no meu tempo para conseguir entender o que está significando aquilo, para falar, cara, será que só que essa movimentação que teve que foi boa ou foi ruim? O cliente não sabe disso. Tisha, as pessoas vão lembrar não da sentença procedente ou improcedente. Isso aqui é verdade, é muito verdade. As pessoas vão lembrar da experiência que elas tiveram. E a experiência tem a ver com essa questão do pós-atendimento, do pós-venda, né? Do suporte, do durante. O serviço é o que é o óbvio que você vai entregar, né? Eu vou fazer uma ação para você. É óbvio que você vai ter que fazer essa ação. Se você não fizer, você comete estelionato. Então, aí a gente já não está nem falando sobre você entregar ou não aquilo que você vendeu, mas sim em relação ao suporte, ao atendimento. E eu tive 3 experiências por várias vezes, tá? Mas assim, tem 3 caminhos que a experiência do cliente tem. A primeira é quando eu ganho ação. Às vezes, o cliente ganhando a ação comigo fica chateado na hora de pagar porque fala, nossa, mas vai ficar com 30%? Ele não gosta de pagar o advogado. Tem esse cliente, tem esse perfil, tá? Então tem o perfil do cliente que a gente ganha ação e ele fica chateado de ter que te pagar seus honorários no final. Tá no contrato, tá tudo bonitinho, mas ele tá vendo quanto você tá ganhando. E aí a gente divide essa em 2 partes. Quando você ganha 10 mil reais e o valor da ação é 10 mil reais, você fica com 3, ele com 7, ok. Mas quando você ganha 200 mil e você fica com 60, ele fala, porra, vai ficar com 60 mil reais, de 1 milhão. cara. Faz a conta de 1 milhão, né? Mas o cara vai ficar com 300 mil reais. E aí, às vezes, ele fica chateado. Não seja essa pessoa, meu amigo cliente. Mas vamos voltar aqui. Tem o cliente que perde a ação. Perde. Às vezes ele não tinha direito, às vezes a gente entra, falta algum documento, falta alguma coisa, né? Advogado que fala que nunca perdeu a ação é mentiroso. Às vezes o cliente não ganha ação. E eu ia ganhar no êxito. Ou cobrei um valor menor para entrar com a ação e chegou lá no final, a gente não ganhou. Muitas vezes, pela forma que a gente explica, pelo atendimento que a gente deu, o cliente fideliza. O cliente volta para mais várias outras coisas. Com certeza. Então depende do jeito que você fala, o que você fala, como você toca no assunto, explica. Porque aí o cliente fala, pô, mas o Renan também perdeu tempo. Não foi só eu que perdi, o Renan também deixou de ganhar. Então ele enxerga isso, se você souber transmitir, claro. Então eu tenho essa situação também no escritório, que é... Não vou dizer que ela é recorrente, porque a gente não perde muita ação não, graças a Deus. Mas ela existe, tá? Principalmente quando o cliente é mensalista, reclamada, tem ação trabalhista, tudo. Cara, se você souber lidar bem com isso, explicar direito com o cliente, fazer ele participar do processo, por vezes na vitória, por vezes na derrota, ele vai ter a experiência positiva. E terceiro, e isso aqui é engraçado, eu tive ações que a gente esperava ganhar X e ganhamos destas 1/5 de X. Porque o entendimento no STJ mudou e aí no fim a gente teve uma decepção com as ações que a gente entrou, mas tudo bem, faz parte, pelo menos ganhamos um pouquinho. Cara, era melhor perder. Porque o cliente sai de lá e fala assim, será que ele fez um acordo por fora? Será que eu fui enganado? O que acontece que ele prometeu 10 mil, ganhei 2? Como assim? E ficou um clima... Foi criando uma atmosfera, como diria o Galvão Bueno, foi criando uma situação que era muito difícil de contornar. Então, para esses casos, mais transparência ainda, mais atendimento, mais suporte ainda. Eu trazia o processo inteiro para ele, mandava em PDF, porque não precisa imprimir, né? Mandava em PDF, tá aqui para você ver, pode levar para qualquer advogado para analisar. Eu vou explicar para você cada passo que aconteceu, por que a gente achava que ia ser assim, quem foram os ministros do STJ que mudaram o entendimento, e é por isso que a sua ação hoje vale 1/5 do que a gente esperava. Porque se você não faz isso, às vezes você cria o advogado tem 2 grandes inimigos. Não é o promotor nem o juiz. É o cliente, que ficou insatisfeito, que vai falar mal de você para muita gente, e é o advogado invejoso, tá? Esse também existe, faz parte. Então você tem que saber lidar com isso. O cliente, pelo menos, a gente tem como tentar não deixar isso acontecer. Trabalhar, trazer próximo e mudar a experiência dele com o seu serviço, que é o que o Tisha tá aqui elogiando. Eu não quero nem saber o nome desse advogado para não ficar com inveja, eu sou outro advogado, tô brincando. Já tá muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência
eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri. nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Mas, Renan, isso faz total sentido. Olha só que interessante. Eu vou pegar um gancho que é o que a gente até chegou a conversar isso num café. O advogado, ele tem uma empresa, ele não tem uma ONG. Sim. Começa por aí. E uma empresa precisa ter processos, lucro. E precisa ter lucro. E conforme vai crescendo, precisa ter gente. O que eu conheço de advogado que trabalha sozinho, ele quer fazer tudo e se embanana com falta de planejamento, não tá escrito, cara. É difícil de crescer. É difícil. Mas deixando as coisas mas tem que crescer, né? Mas tem que crescer. Então, se você tem algumas atividades, e a gente sabe que são atividades onde podem ser terceirizadas para uma pessoa que não tenha um entendimento jurídico, cara, contrata um assistente. Contrata um assistente ali, sabe? Alguém que possa te auxiliar no dia a dia. A questão não é o quanto você vai pagar de salário, a questão é quanto custa você não ter um assistente. O quanto de negócio que você está perdendo, qual que é a experiência que você está gerando negativa para o cliente atual. Então, tudo isso influencia no quê? No resultado final. Porque o resultado final não é só o dinheiro que o cliente recebe ou deixa de receber ou que ele paga. O resultado final é a experiência que você teve. Tem uma pesquisa que fala que uma boa parte das receitas das empresas, elas giram em torno de 20% a 50% de receita que vem por indicação. E se você, advogado, não está recebendo indicação hoje em dia, começa a olhar para dentro. Porque precisa olhar, entender, cara, o que eu estou deixando de fazer? Onde eu estou errando dentro do meu processo de vendas? E aí é o outro patamar, né? Quando o advogado ele começa a ganhar realmente o dinheiro com o negócio, fala, cara, agora eu estou ganhando, estou fazendo... Cara, parece que tira o olho, isso não generalizando, né? Mas uma boa parte tira o olho daquilo que realmente deve ser feito para processo de atendimento de cliente, estruturação de empresa, tratar isso como um negócio onde precisa realmente trabalhar a imagem, trabalhar processo, trabalhar a gestão de pessoas, para que tudo isso, no final, se transforme em resultado, cara, o resultado é infinitamente melhor. É infinitamente melhor. Eu tenho certeza que um advogado, ele vai para uma audiência de cabeça bem tranquila se ele tem um time que ele confia. Falou, cara, eu posso ir para audiência tranquila. Meu escritório, meu time é sensacional, cara. E eu tenho time. Agora, você imagina a cabeça de um advogado, que ele vai para uma audiência que ele tem 300 outras coisas para fazer, porque ele tá sozinho. E ele não quer contratar uma pessoa. Ele não quer crescer. Percebe? Então, tudo isso interfere depois. Só que
o bem mais precioso para o advogado é o próprio cliente. Então, se ele não investe em experiência do cliente... Gente, experiência do cliente não é... o cara fez aniversário, mandar um carro na casa dele. Não, cara, pelo amor de Deus. Para ele, no processo jurídico, que a gente sabe que pro cliente o processo jurídico é dolorido. É dolorido. Principalmente quando você pega um cliente onde realmente ele tem o direito daquilo. Ou realmente ele foi lesado e ele precisa... Sim. Cara, pra quem tá... Cliente inocente é a coisa mais difícil de trabalhar. Cara, eu falo por experiência própria. Não vou expor o meu caso, mas... Gente, você ficar 3 anos e 8 meses... 3 anos e 10 meses para resolver um processo de guarda, cara. E a gente sabe hoje o tanto de pai que foge de assumir responsabilidades. A única coisa que eu tava lutando era para cumprir com as minhas responsabilidades de pai legalmente, porque por fora eu já cumpro desde sempre. E você fala, cara, e você vê que o negócio não anda, aí você pergunta, não tem suporte. Sabe como? Então, a única pessoa que pode dolorida, te dar o suporte não tá te dando. Não tá te dando. Porque as outras pessoas não têm conhecimento para te dar esse suporte. E, Léo, uma coisa é você exigir algo que não estava combinado. Tem outra cliente coisa é você pedir, que né? abusa disso? Tem. Mas você vai pegar esse cara e jogar para todos os seus bons? Não. Né? Não, tem aquele cliente que ele é ansioso, né? Que ele vai... E isso em qualquer área, né? Ele vai te perguntar semanalmente como é que tá o andamento do processo. Por mais que você fale assim, esse processo ele é longo, ele vai demorar 2 anos. Então, por 2 anos, ainda vai estar lá para chegar na mão do juiz, né? Mas não importa, ele vai te mandar mensagem. É claro que você tem que ter uma estratégia para isso, que é a experiência do usuário, né? Por que a gente fica mais tempo passando os filmes lá na Netflix, lá com o dedo ou com o controle, né? E a gente não escolhe, a gente gasta mais tempo procurando algo para assistir do que assistindo. Experiência do usuário, né? Mesma coisa, Facebook, Instagram, redes sociais. Foi feito de uma forma para que a gente fique ali toda hora, passando o dedo, subindo, olhando, e a gente não consegue sair. Experiência do usuário. A mesma coisa tem que acontecer no escritório de advocacia, né? A experiência do usuário é o que conta. O cliente é o maior bem que um advogado tem, né? Às vezes tem aquela frase que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe como funciona, que é mais barato você vender para o seu próprio cliente, ou seja, quem já é cliente seu, do que prospectar um novo. Só que a maioria das pessoas, né, não só de advogado, mas a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. A frase está fresca lá na cabeça, né? Mas o que é isso? Simples. Experiência do usuário. Traga experiência para esse cliente, fidelize ele. Faça com que ele te dê depoimentos, né? Faça com que a experiência dele seja boa. Dessa forma, ele vai te indicar mais clientes. Toda vez que alguém tiver numa situação parecida com a dele, ele vai lembrar de você, ele vai lembrar de como você resolveu o problema dele. Porque a indicação funciona de uma forma muito simples. Se eu estou indicando, né? Vamos supor que o Tisha precisa de um advogado, né? Ele está com um problema lá, ele me contou o problema dele, e ele está precisando de um advogado. E aí eu lembrei que o Renan foi meu advogado e que ele resolveu um problema muito parecido com esse. O que eu vou fazer? Eu vou indicar o Renan para o Tisha. É porque eu gosto do Renan, do meu advogado? Não, é porque eu gosto do Tisha, né? Vamos supor que a gente não se conheça, né? Mas é porque o Tisha é meu amigo, é uma pessoa próxima. Eu quero que ele tenha uma boa experiência. Eu vou indicar uma pessoa ruim? Não, pode até ter ganhado o processo, mas eu vou indicar? Não, não vou. Então, a retenção, você vender novamente para o seu cliente, né? Se ele tiver um outro processo, ou até mesmo vir uma indicação, vai tudo depender de como você trata o seu cliente, né? Ô, Léo, desculpa te cortar, mas é muito importante. E quando a gente faz uma indicação, eu não tô emprestando o Renan, eu tô emprestando o meu nome para o Renan. Exatamente. É ainda mais pesado. Isso é ainda mais a importância. E o ponto que você falou, cara, porque eu gosto do Tisha. Ok, eu gosto do Léo. Então, cara, eu preciso ajudar a cuidar do Léo. Então, eu tenho que entregar na mão dele um profissional que eu sei que vai resolver o problema dele. Porque se esse cara pisar na bola com ele, o Léo vai falar, pô, Tisha, esse cara indicou um cara pra mim que o cara me arrebentou aqui, hein, cara. Muito ruim. Como é que fica o peso da credibilidade do meu nome com ele? Terrível. Exato. Então, quando a gente indica um profissional, cara, é porque a gente sabe que aquele profissional de fato resolve, de fato funciona, né? E melhor ainda quando ele vem sem ressalvas, né?
Porque tem profissional que fala, cara, vou te indicar o cara, só que assim, ele tem um jeito, né? Ó, ele é mais assim, mais... quando você põe o mais ali, arrebentou com tudo, quebrou, né? Mas essa é a importância da gente conseguir indicar um profissional que realmente seja um profissional de qualidade. Perfeito. Hoje, quem mais indica é o Google. O Google é um indicador. Claro que não é quente, é frio. É uma indicação fria. Preciso de um advogado criminalista. Coloca lá no Google, é para aparecer meu nome. Se não tiver aparecendo, você reclama com o Leonardo Lameirão. Tô brincando. Você tá precisando de alguma coisa? Primeiro a indicar é o Google. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, Tisha. Você conhece essa? Onde que você esconde um corpo para ninguém encontrar? Não faço ideia. Você sabe essa, né? Sei porque você já me contou. Na segunda página do Google. Se o seu nome não aparecer na primeira página, você tá fora, cara. Não vão te ver. Não é verdade? E quem vai fazer você aparecer na primeira página para o cara que vai comprar. Não adianta ser tonto de colocar lá, mandar o seu amigo colocar, se ele não for um comprador. O cara que tá na necessidade de comprar, se ele escrever o seu nome e você aparecer na primeira página, tem grande chance de você ser contratado. E quem vai fazer isso para você é um profissional como o Leonardo Lameirão aqui, que faz essa parte de tráfego, certo? Legal. Ô Renan, isso daí que você falou... Só para avisar, turma, a gente já tem que encerrar daqui a pouquinho, tá? Show. Tranquilo. Isso aí que você falou é uma questão de funil, né? Da mesma forma como existe o funil de vendas, o funil de atendimento, existe o funil de marketing, o funil de prospecção, né? Ou seja, a pessoa que está procurando no Google, provavelmente ela precisa de um profissional, ela não conhece ninguém, ou até conhece, mas é aquele profissional que não passou segurança, né, confiança, então ela foi buscar uma opinião do pai Google, né? Quando ela te encontrar, por mais que você tenha um marketing, dentro desse conteúdo, ou seja, desse site, que a gente costuma utilizar landing page para quem não sabe, é uma página de vendas, ou seja, é uma página voltada para aquele assunto específico que a pessoa buscou no Google, tá? E dentro dessa página, o conteúdo dela, ele vai ser direcionado para aquela dúvida ou para aquele tipo, né, para aquela área, aquele segmento que a pessoa fez essa busca, né? Mas voltando a falar aqui do funil, né? Eu vou dar uma dica aqui para quem quer iniciar no marketing digital e não sabe como gravar conteúdo. Primeiro que existe uma forma de viralizar, conteúdos que viralizam, né? Então, você só passar o seu conhecimento, a forma como você entende o direito é uma coisa. Você passar o que o cliente quer saber é outra coisa, né? Então, às vezes você fala o juridiquês, né? Aquela coisa técnica que para você é normal, para você é do dia a dia, mas para o seu cliente não é. E muitas vezes o seu cliente é leigo, ele tem dúvidas que você fala, nossa, mas isso daí, sei lá, uma criança deveria saber, né? Mas não é assim, não funciona assim, tá? Então assim, nossa, Léo, preciso criar conteúdo, o que eu vou fazer? Vou pesquisar isso, vou ler um livro e vou resumir o livro, vou pegar um artigo e vou resumir esse artigo? Não, a melhor forma de você criar conteúdo é você ouvir o seu cliente. Então, senta com o seu cliente, bate um papo, pergunta as dúvidas deles. Toda vez que alguém chegar com uma dúvida, anota, transforma aquilo num conteúdo, tá? Se você trabalha com direito trabalhista, você vai ver que vão surgir dúvidas bobas, por exemplo, as bobas entre aspas, né? Porque não existe dúvida boba, né? Mas dúvidas simples de responder, por exemplo, agora que a gente está final de ano, né? Tem 13º. Recebi meu 13º no dia 21. Pode isso ou a empresa está errada? Olha só, é uma dúvida que você responde em 10 segundos, né? E é uma dúvida que as pessoas têm. Da mesma forma como essa pessoa teve essa dúvida, outras pessoas vão ter essa mesma dúvida. E aplique isso na sua área de atuação. Então, se você é um advogado que faz a parte de direito médico, converse com os médicos, pergunte para eles sobre as dúvidas, pergunta para ele, por que você não tem uma assessoria jurídica hoje, né? Quais problemas, né, ou o que você tem medo que aconteça juridicamente com você? O que mais te traz esse medo, né? O que você acredita que você poderia melhorar com a assessoria jurídica? Pega essas respostas, transforma isso em conteúdo, coloca na internet. Se vocês repararem, existem vários advogados fazendo conteúdo que viralizaram. E a grande dica é essa, eles fazem conteúdos através da caixinha de perguntas. Eles deixam a caixinha de pergunta, vão surgir diversas dúvidas, fica muito fácil para eles responderem e a criação de conteúdo
tá ali, ó, de forma simples e você vai acertar no alvo, em vez de ficar pensando em diversas formas de falar, do que pesquisar, né, de como fazer, é só responder algumas perguntas simples ali. Não precisa nem ter de caixinha, porque vem pelo direct, vem toda hora. Exatamente. No TikTok eu tenho uma seleção ali, aliás no YouTube também, respondendo perguntas. Agora, vem muito. Vem muito. Mas ali, às vezes, eu tenho que usar um pouquinho do juridiquês. Vou citar qual artigo e explicar Claro. pra pessoa. Sim, mas é uma outra aí. situação. É. O que acontece muito é a pessoa perguntar e ficar sem resposta. Sim. isso não pode acontecer, né? E responder sem responder também. E acontece muito de, o cara tá precisando de um negócio, levou quanto tempo para fazer o primeiro contato com o cliente? E isso é um erro Perfeito. generalizado, tá? Não é só jurídico. Você manda lá uma mensagem. Acho que é o maior erro que a gente tem numa abordagem. Né? As empresas têm lá o botãozinho do WhatsApp. Legal, né? Então facilitou, tá no site, tá fácil. Ou tem lá o Messenger, tem o chat para ele poder conversar. Ele chama alguém para conversar. Cara, depois de 4, 5 dias, a pessoa vai responder: Oi. Oi. E morre ali. Aí se a pessoa não dá o oi de volta, né? Aí a conversa acaba ali, né? Morreu. Cara, tem uma pesquisa que fala que se você responde um cliente nos primeiros 5 minutos, aumenta em até 400% a chance de compra desse cliente do seu produto ou serviço. Primeiros 5 minutos. Então, não adianta também fazer o marketing digital... o cliente preenche o formulário lá que ele quer saber mais sobre aquela determinada solução, e aí o cara passou 2, 3 dias para entrar em contato com o cliente, que eu falo: amigão, obrigado, mas eu já fechei. Exatamente. Isso quando responde, né? Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu perguntei, né? A gente tem um termo para isso, né? O lead time response, que é o tempo de respostas que você dá para esse lead, né? E ela alegou que estava difícil de fechar contrato. E aí eu perguntei, né? Como é que tá o seu tempo de resposta? É a primeira pergunta que eu faço, né? Porque senão depois a culpa cai naquele profissional de marketing. Mas eu não tô fechando, a culpa é sua. Não, peraí. Mas por que não tá fechando? Porque tá chegando o lead. Vamos estudar, vamos entender em qual ponto que tá o nosso gargalo pra gente melhorar. Como tá o seu tempo de atendimento? Não, a gente não demora muito tempo para atender, não. No máximo 3 dias. Só aí, é lógico que eu não ri na hora, né? Mas é uma preocupação grande, mas a gente já descobriu o gargalo aí. Falando na caixinha de perguntas, é claro que você vai abrir caixinha de perguntas ou perguntar para o seu cliente, mas aquilo que vai para a internet você vai selecionar. Claro. Porque, Renan, quantas... Digo mais, eu mandava... Antes, quando eu abria a caixinha de perguntas, ninguém perguntava nada. Aí eu pedia pro Leonardo, estagiário, né, o que trabalhava comigo antes, manda tal pergunta, por favor, porque eu não tinha nem 2 perfis ainda. Aí eu pedia pra ele mandar pra mim, por quê? Cria pergunta importante. Mas olha que interessante esse gancho que você puxou. Eu concordo. A caixinha de pergunta. Às vezes você vai abrir a caixinha de pergunta e não vai ter nenhuma pergunta. Mas abre o seu WhatsApp. Olha lá as dúvidas do pessoal que chega, principalmente quem faz gestão de tráfego pago. Vai chegar a 10, 15, 20, 30 leads por dia ali com tudo quanto é dúvida. Olha quanto conteúdo dá para tirar dali. Agora, uma dica de ouro mesmo. As pessoas... Para encerrar, Léo, por favor. Para encerrar. Por que os influencers eles fazem tanto sucesso? Porque eles mostram o dia a dia. Porque eles mostram como eles fazem isso, como eles fazem aquilo. Quando eles vão num passeio, numa viagem, eles mostram tudo, o guichê onde compra ingresso. Não que o advogado precise fazer isso, mas ele precisa mostrar o dia a dia dele no direito. Porém, o que chama atenção, ou seja, são os casos, é o nosso dia a dia, são as dúvidas comuns, ou seja, a vida alheia. Então o que você vai ver é muito advogado que faz sucesso no Instagram porque ele trata do caso alheio. E às vezes é uns negócios assim que você fala, não é possível, né? Então quando a pessoa expõe o seu caso, isso atrai, né? Isso cria conexão. Tanto por você ficar, nossa, mas não é possível que fulano fez isso. Não é possível que essa situação aconteceu. E também porque você quer saber da vida alheia. Então, a dica é, use a caixinha de perguntas ou tire as dúvidas do seu cliente através do WhatsApp, transforme isso em conteúdo e cite. Chegou uma dúvida para mim, chegou uma pergunta para mim, porque as pessoas vão se conectar, porque elas querem saber
da vida dos outros. Então não mostre somente a sua vida, advogado, não é só o seu dia a dia, mas mostre o que você resolve de problema de outras pessoas, né? Então acho que essa é a dica principal para você criar um conteúdo fácil que tem grande chance de viralizar. Já se despede, Léo. Pessoal, muito obrigado. Renan, obrigado pelo convite, que eu gostei muito. Tisha, prazer em revê-lo. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado mesmo. Porta tá aberta para você, Léo, sempre. Vamos lá. Galera, muito obrigado, né? Não, se tiver considerações finais antes da despedida, né? Porque é que ele falou antes, você pode falar, fazer um fechamento aí, fica à vontade. Legal. Achei que já tinha dado tempo, eu tenho que cortar já, né? Rapidinho, né? Bom, o que eu gostaria de deixar, assim, de mensagem final pros advogados e para quem está assistindo ao podcast é que tudo precisa ter um processo, né? Da mesma forma como o processo jurídico ele existe, para que você possa ter lucro dentro da sua empresa, existe o processo de vendas, existe o processo de marketing, existe diversos processos que devem ser cumpridos e a gente não pode ignorá-los, porque senão tudo isso acaba influenciando no resultado final, né? Entender muito bem as etapas, entender a forma como a gente está se comunicando, como que nós estamos se conectando com as pessoas, aquilo que nós estamos gerando de confiança, de credibilidade, como é que a gente melhora o nosso posicionamento, quanto nós estamos nos preparando para gerar uma excelente experiência para o cliente, e tudo isso é processo, sem exceção, né? Então, a minha dica final é justamente essa, para que comece a olhar, mesmo que o profissional jurídico autônomo, que ele trabalha sozinho, ele não tem uma equipe, um escritório ainda, mas ele está iniciando, né? Ou ele já trabalha por algum tempo de forma solitária, que ele comece a estruturar os processos dentro da empresa dele, porque sendo um advogado ou sendo 10 advogados do escritório, é uma empresa. Nós temos ali a veiculação financeira, onde um paga para receber um serviço. Então eu tenho a troca da moeda, automaticamente é um negócio. Perfeito. Agradeço muito. Pode se despedir agora. Maravilha. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Renan, obrigado. Léo, também prazerzaço te rever. E sempre, né, que tiverem qualquer dúvida, também estou à disposição nas redes sociais, Leandro Tisha Oficial. Aproveitar e fazer o jabazinho, né? E, mais uma vez, obrigado pelo convite, Renan. Imagina. Te encontro como nas redes, Léo? l3market.com.br. Pessoal, esse é o meu Instagram, tá? @l3market.com.br, que também é o site, l3market.com.br. Pessoal, eu só tenho a agradecer vocês terem aceitado esse convite. O Léo já estava namorando ele para vir aqui já há muito tempo. O Léo, inclusive, ajuda a gente com patrocínio. Fica o convite também para você, Leandro, se você achar interessante. A ideia é a seguinte, pessoal. Eu estou conseguindo, com esse podcast, trazer não só temas relevantes do direito, mas também temas que são importantes para aquele operador do direito saber. Já trouxemos aqui o Guilherme Matsumoto, que falou sobre soft skills, que aí foi, né, um hard skill é o direito em si, que a gente teve muitos operadores que vieram aqui, mas aquilo que não está na faculdade, aquilo que não está nos livros, aquilo que vai tornar você um advogado diferenciado, é o que a gente está tentando trazer também. Então, sinceramente, são instrumentos, ferramentas que eu aplico no meu escritório, que dão certo para mim e que eu compartilho com você, que nos acompanha. Claro, tudo é processo, tudo é um trabalho que você faz e não é da noite para o dia, não espere que isso seja uma resposta imediata para o seu emprego, para o seu escritório, para a sua empresa, mas são processos que a gente faz e que nos tornam com maior chance de sucesso na nossa carreira, tá? Não vou dizer que é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula de trabalho. E você fazendo isso de forma correta, forma consciente, você tem mais chance de assertividade. Tem aquele vendedor, né, Tisha? Eu gosto de falar que tem um vendedor que eu conheço um cara assim, cara, que tira sua meia sem tirar seu tênis. Esse cara não existe mais. Ou se ele existe ainda, ele ficou obsoleto, porque ele muitas vezes vai mentir para conseguir e não vai entregar. Né? Então, veja, o que a gente está trazendo aqui para vocês é ciência. É algo realmente pensado, estudado, estruturado. Por isso, considere as questões que trouxemos aqui para vocês. Agradeço que você tenha chegado até aqui. Comenta aqui embaixo, vendas, fechamento de contratos, para o YouTube entender. Comenta também tráfego pago, né? Para o YouTube entender que esse vídeo, esse podcast que foi gravado, é relevante para esse tema. E peço para que você continue nos assistindo. Quinta-feira que vem, às 21 horas, vai ao ar um novo programa. E
Peço também que curta, compartilhe, comente, manda para aquele seu amigo que precisa saber sobre venda, precisa saber sobre posicionamentos em redes sociais, manda para aquela sua amiga que posta foto, que agora eu vi já mulheres no Instagram, advogados escrevendo assim, foto de biquíni no feed tá liberado porque já é verão. Tá bom, se você diz, eu acredito. Eu vou ter que deixar de seguir porque minha esposa é muito ciumenta. Pessoal, agradeço mais uma vez a sua audiência e um forte abraço. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé,
que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.